Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo que eu nunca gostaria de sentar para gravar, um vídeo que eu não gostaria de ter que apertar o REC para fazer esse vídeo, mas é um vídeo falando da morte do Kobe Bryant. Para quem não acompanhou, o Kobe Bryant morreu na manhã deste domingo. Viajava de helicóptero de Los Angeles para as cercanias da cidade de Los Angeles, para o noroeste de Los Angeles, quando o helicóptero que ele estava viajando caiu, sofreu algum problema e caiu. E junto com ele havia 4 pessoas no helicóptero, todas morreram, entre elas a filha do Kobe, a Diana, de 13 anos. E todos vieram a falecer, infelizmente. É uma notícia que pegou o mundo. Eu ia até falar o mundo do esporte, mas pegou o mundo de forma arrebatadora na tarde deste domingo aqui no Brasil. Impressionante assim a forma como a notícia choca. Eu tô devastado com a notícia, assim, tô muito impressionado, porque a gente está falando de um cara de 41 anos, com uma vida inteira pela frente. E aí a gente está falando, a gente tem que falar aqui da lenda do basquete, um mito do esporte, e que a gente aqui olhando de longe, né? Logicamente a gente acaba aqui nessa profissão dando muito palpite da vida dos outros, às vezes sem saber, mas olhando de longe, pelo que a gente via, a sensação que eu tinha e que eu tenho era que o Kobe Bryant estava muito feliz com a aposentadoria dele, né? Durante muito tempo eu me perguntava, pô, o Kobe vai ser um cara que vai lidar mal com a aposentadoria, né? Porque o Kobe gosta muito do que ele faz, o Kobe ama demais o basquete. E não era o que estava aparecendo, né? Olhando de longe, a gente via um Kobe sempre que aparecia publicamente sorridente, um Kobe começou a fazer outras coisas, um Kobe que apareceu no Mundial de Basquete do ano passado, ele foi embaixador da Copa do Mundo de Basquete, e a gente viu o Kobe fazendo esse trabalho muito bem, se metendo a fazer várias outras coisas, trabalhando com a filantropia que ele já trabalhava. Ele fez o documentário dele, né, o curta-metragem de animação dele, que ganhou um Oscar em 2018, né, um curta-metragem que exemplifica e que retrata e que escancara o amor dele pelo basquete, né? É um documentário criado a partir da carta de despedida do Kobe Bryant, uma carta que se chama Dear Basketball, que é Querido Basquete, em que ele fala com ele declama, ele mostra, ele diz ali, ele mostra o quanto ele é apaixonado por aquilo. Então é uma carta que ele escreveu para o basquete e que depois ele se juntou lá com o pessoal do cinema lá e fez uma animação belíssima para ilustrar essa carta, e que ganhou o Oscar em 2018. Então a gente via um Kobe muito feliz, um Kobe que recentemente apareceu indo a muitos jogos de basquete e sempre acompanhado dessa filha que estava no helicóptero com ele, com a Gianna, que já estava jogando, e recentemente apareceu uma imagem espetacular do Kobe dando orientações para ela, né? E ela jogando com 13 anos e muita gente dizendo que ela já estava jogando bem. Então a gente viu um Kobe muito feliz com a aposentadoria, muito realizado com a aposentadoria, e tinha muita coisa pela frente, né, cara? Então é difícil, eu tô realmente muito devastado assim com a notícia, o mundo do esporte e o mundo de uma forma geral, assim, e muita gente mandando mensagem, não só do basquete, mas do futebol, de outros esportes, times de outras cidades. Então, impressionante com isso, porque a gente está falando de um gigante da modalidade, né? De um dos maiores de todos os tempos. Não adianta eu pegar aqui e parar para ler, eu estou aqui aberto no computador aqui do lado,
todos os prêmios do Kobe Bryant, 5 vezes campeão da NBA, 2 vezes MVP das finais, 1 vez MVP da NBA, 18 vezes presente no All-Star Game, 4 vezes melhor jogador do All-Star Game, do MVP do All-Star Game, bicampeão olímpico, 2 vezes maior cestinha da NBA, 2 camisas aposentadas pelo Los Angeles Lakers, né? Camisa número 8, camisa número 24, bicampeão olímpico. Então a gente está vendo aqui assim, uma carreira de um gigante, mas que principalmente, como eu coloquei no título, né? Acho que chama a atenção no Kobe o amor, a paixão dele pelo basquete. Por isso que eu fiz questão de colocar isso no título, né? O Kobe Bryant, o homem, a matéria, o corpo, se foi. Mas o amor do Kobe pelo basquete faz o Kobe ser eterno, faz o Kobe ser imortal. Porque o que ele fez no basquete, assim, e a trajetória, né, dele crescer, logo ainda criança, se mudar para a Itália com o pai e acompanhar o pai jogando basquete na Itália. Lá na Itália ele ficou fã do Oscar, né, para ele Oscar Schmidt, o nosso Oscar. Ele viu o Oscar jogar muito na Itália. Ele jogava basquete desde os 3 anos de idade, e aí ele foi crescendo nesse ambiente e voltou para os Estados Unidos no início da década de 90, e aí começou de fato ali na Filadélfia a levar o basquete de forma não profissional, mas olhar e ver que o caminho dele seria o basquete. Aí depois, no meio da década de 90, é escolhido para a NBA, ainda direto do high school, e isso já tinha acontecido, mas geralmente acontecia com alas e pivôs, né? Um armador ser escolhido direto do high school, só quem é muito fenômeno, e todo mundo sabia do que vinha o Kobe Bryant, que também tinha um amor incrível pelo Lakers e se recusou a fazer teste com outros times, porque só aceitava ir para o Los Angeles Lakers, e no Los Angeles Lakers fez essa carreira maravilhosa, né? A carreira de 5 títulos da NBA, uma carreira de um começo difícil e que era natural para alguém que estava vindo direto do high school, direto do ensino médio para a NBA, para jogar com marmanjos, mas ali em 1 ano e meio, 2, já estava jogando num nível excepcional. Um cara que viu chegar no time dele um Shaquille O'Neal e soube ali ser, em alguns momentos, ali o fiel escudeiro do Shaquille O'Neal, mas em alguns momentos também com o próprio Shaquille O'Neal assumir protagonismo, ser importantíssimo no tricampeonato da NBA. Aí depois viu ali esse núcleo aí se desmontar, Phil Jackson ir embora, para voltar depois, o Shaquille O'Neal ir embora, aqueles jogadores lá, e aí viveu uma época ali de entre-safra do Lakers, mas o Kobe jogando um basquete assim, animal, e aí foi aquela época ali que ele fez chover, marcou 81 pontos na NBA, marcou 62 pontos em 3 períodos só, num jogo contra o Dallas Mavericks, fez 81 no jogo contra o Toronto, mas ali era o bloco do eu sozinho, né? Era o bloco do Kobe Bryant contra o resto. E o Kobe Bryant teve números ótimos e o Lakers não teve sucesso. E aí depois o Kobe Bryant soube se reinventar. Tem a mudança, tem a troca da camisa, que acaba sendo algo um pouco simbólico, que aí ele se reinventa, e aí ele é um outro jogador, ele que chegou a ser chamado de intreinável num livro do Phil Jackson. Você vê um Kobe Bryant com uma outra pegada, com outro ritmo, e aí é um jogador mais proativo, um jogador que faz todo mundo à sua volta crescer, melhorar, e aí ajuda o Lakers em outros 2 títulos. Ganha primeiro do Boston Celtics, e aí é uma marca incrível, uma marca assim histórica, porque é o líder de um título em cima do Boston Celtics, algo que só tinha conseguido ali o Magic ali naqueles anos 90, né? Magic e Kareem Abdul-Jabbar, e ele consegue isso. Ele primeiro perde uma final para o Celtic, mas na segunda, na revanche, ele ganha, sendo MVP das finais.
e liderando o time, e no jogo final nem fazendo um jogo tão bom, mas sendo o cara de que botou a faca nos dentes, que não ia deixar aquele título escapar. Aí depois, no ano, depois é campeão novamente em cima do Orlando, e aí o Lakers já entra ali o próprio Kobe entra numa fase ali de alguns desacertos, o Lakers também, mas enfim, a história estava feita até o último dia, com aquele jogo fantástico dele na despedida contra o Utah de 60 pontos. Então, cara, a gente não tem muito o que falar, a gente está falando de um gigante da história do esporte, a gente está falando de um jogador fenomenal e que nos deixa dessa maneira, assim, não tem muito o que dizer. É só lamentar, mandar aqui as forças para a família e principalmente pedir obrigado. Obrigado, Kobe. Você, durante ali um período ali de uma entre-safra, né, que o Jordan para em 98, aí depois ele volta ali naquela passagem pelo Washington Wizards, e ali naquela entre-safra o Kobe carregou uma geração de jogadores com ele e fez a NBA maior, fez o basquete maior, até mais ali pro fim da década passada, né, pro fim dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, ele já fazia uma passagem de bastão junto com o Kobe, junto com o LeBron, né? Acabou que ficou faltando, outro dia até tuitei sobre isso, ficou faltando a final entre LeBron e Kobe, né? Mas enfim, os deuses do basquete não quiseram, e agora os deuses do basquete têm lá em cima um cara como o Kobe Bryant. Enfim, cara, obrigado, Kobe. Como eu coloquei aí, o seu amor pelo basquete faz de você eterno. Enfim, é isso aí que eu tinha para falar. O resto você já sabe. Comenta aqui como é que você está se sentindo aqui embaixo e aí deixa o like, se inscreve aí, enfim. Um dia complicado pra gente que ama o esporte e pra gente que ama o basquete. Valeu, gente. Obrigado, Kobe.